Salve galera do canal PC, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e entre para a maior comunidade de aprendizado de Photoshop em língua portuguesa do Brasil e do mundo. Galera, nosso time está crescendo pra caramba. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, hein? Eu aprendi um efeito muito legal lá no canal do Nemanja Sekulic em inglês. Se você manja do inglês, acesse o canal do cara, eu vou deixar o link aqui na descrição, que o cara é um artista mesmo. Fotógrafo, artista digital, o cara manda muito também em manipulação do Photoshop e esse efeito eu aprendi com ele, beleza? Acesse aqui no canal na descrição. Eu fiz umas pequenos ajustes, alterações para facilitar aqui para nossa turma. E se você é um usuário iniciante no Photoshop, quer dominar o programa por completo, começando no ponto zero, temos o curso lá na loja Photoshop para você. E se você também quiser se profissionalizar em alguma área, trabalhar mesmo, ganhar sua grana com o Photoshop, com edição de imagens, também temos cursos especiais sobre essas áreas. Acesse aqui embaixo lojaphotoshop.com.br e entre para os cursos exclusivos aqui do projeto. Opa turma, então aqui na tela do meu computador já tem uma imagem aberta na qual vou aplicar o efeito. Baixei essa imagem e comprei e adquiri lá no depósito de fotos. Procurei aqui uma imagem que tivesse mais ou menos esse contexto, um fundo escuro e um contraste legal entre luz e sombra. Essa imagem aqui do Jack Chan, não, nada a ver com o Jack Chan. Enfim, essa imagem que eu acho que vai ser legal para a gente aplicar o efeito. Então, começando, a princípio, a gente vai recortar o local aonde a gente deseja aplicar o efeito, que no caso aqui serão os braços. Você pode selecionar a ferramenta laço para realizar o recorte, ou então a melhor de todas, que é a ferramenta caneta na opção demarcador. Se você ainda não sabe utilizar a ferramenta caneta, tem um vídeo especial exclusivo sobre o tema aqui no canal PSI. Confira, entra aqui no canal, digite ferramenta caneta no YouTube que você já vai encontrar. É um com uma thumb verdinha, assim, que são duas maneiras para você aprender, beleza? Então começar a fazer o recorte aqui. Tá ok, acho que aqui até aqui já tá legal, a gente pode concluir a seleção, porque a gente vai fazer um desfoque futuramente com a máscara de camada, para que o efeito pegue gradativamente, assim, um efeito de congelamento no Photoshop. Então vou terminar de fazer um recorte e logo voltamos para dar sequência no tutorial. Ok, turma, então concluindo aqui a seleção, clica com o botão direito do mouse, cria a seleção no demarcador, aplica em um raio de difusão de 0,1 pixel, suavização de serrilhado, para dar aquele desfoquezinho, não ficar tão seco o recorte, e agora dá um Ctrl J para duplicar essa parte numa nova camada. Então a gente tem o braço separadamente aqui, e você faz a exata mesma coisa com o outro braço aqui, seleciona e dá um Ctrl J para duplicar. Eu vou fazer então esse processo de maneira acelerada, porque é apenas repetição da mesma etapa que a gente acabou de executar. Fechado, turma, então temos duplicado aqui tanto o braço esquerdo quanto o direito. Agora podemos começar a aplicar os efeitos. O primeiro deles é deixar os braços totalmente em preto e branco. Você pode fazer isso dando um Ctrl U e tirando toda a saturação, ou já dando logo um Ctrl Shift U. Fazer isso em ambos, beleza? Muito bem, turma, agora o próximo passo é converter em um objeto inteligente as duas camadas. Dessa maneira a gente tornará ela editável e os filtros ficarão editáveis, que o próximo passo é justamente a aplicação do filtro. Então clica com o botão direito do mouse e escolhe converter em objeto inteligente. Beleza? Começando aqui aplicando então o primeiro filtro. No menu filtro, galeria de filtros. Vem aqui em artístico, plastificação. Aqui o braço, deixa eu até voltar um pouquinho o zoom aqui. Aí, tá legal. Deixa aqui em plastificação mesmo, joga no máximo a intensidade de realce e o detalhamento também, e a suavidade é que você opta por deixar o qual você quiser. Eu recomendo um valor um pouquinho mais alto, para que ele não fique tão piriricadinho assim, sabe, a imagem. Então deixa aí um 9, 10, 11,
ok? Depende também da qualidade e do tamanho da sua imagem. Aqui são ajustes que você fará de acordo com o tamanho e a dimensão do seu arquivo. Dando um ok aqui, beleza? E agora a gente vai inverter aqui o que é branco para preto. Pode vir aqui em imagem, ajustes, inverter ou Ctrl I. E agora alteremos aqui o modo de mesclagem de normal para divisão. É isso mesmo, divisão. Jogando então essa camada aqui dentro de uma pasta, dando um Ctrl G. Isso aí. E agora a gente vai duplicar essa camada aqui no Ctrl J. E em cima da pasta a gente vai aplicar um efeito aqui, um ajuste de matiz e saturação. Vamos deixar azul. Aplica essa opção para que o ajuste de matiz e saturação seja aplicado apenas na pasta, que é o arquivo de baixo. E altera aqui para azul. E aumenta bem a saturação. Ah, lembrando de marcar a caixinha colorir. Beleza, chega aqui a um ajuste. Coloca um azul não tão forte, aqui um mais clarinho. No meu caso aqui é matiz em 210. E aqui você regula a intensidade. A saturação deixei cerca de 60, mais ou menos, tá massa. E aqui a gente vai aplicar ainda um outro filtro dentro dessa camada que a gente duplicou. Então seleciona ela, expande a pasta, seleciona a camada duplicada, vem no menu Filtro, Galeria de Filtros. Vem aqui em Distorção e seleciona Vidro. Voltar aqui o zoom um pouquinho novamente. Beleza, e as configurações aqui a gente deixará vidro mesmo, e a textura a gente vai deixar congelado. Essa daqui é uma opção muito importante para que a gente alcance um resultado final legal. E aqui deixa mais ou menos nas seguintes configurações: distorção 6, suavidade, aqui um termo médio entre 3 e 4. Congelado, né? E a escala aqui, a porcentagem, você deixa também 100%, 90%, 80%, mais ou menos aí. Deixar aqui 95%. Isso daqui também, essas configurações podem variar de acordo com o tamanho da sua foto. Olha só que legal que ficou com o efeito extra. E o legal de converter em objeto inteligente é justamente ter todos esses filtros editáveis, caso você precise fazer alguma alteração. Não ficou legal uma quantia, uma porcentagem de determinado efeito, você vem lá, dá 2 cliques aqui ao lado e volta a fazer a regulagem aqui dos efeitos, beleza? Agora vamos aplicar uma máscara na pasta como um todo. Seleciona a pasta então, aplica a máscara, pega o pincel na cor preta e a gente vai desfocar os cantinhos aqui, olha só. Então para isso deixa aqui a dureza em 0%, beleza? Aumenta bastante o tamanho do ponteiro do pincel e vamos fazendo o desfoque. Outra coisa que a gente pode fazer, um efeitozinho extra, é criar uma nova camada lá em cima de todas as outras. Também clica com o botão direito do mouse e cria uma máscara de corte para se aplicar apenas dentro aqui dos objetos da mão, que a gente recortou, tudo que está dentro da pasta. Pega aqui o pincel na cor branca, reduz bastante a opacidade aqui, bastante mesmo, deixa 10, 15%, que o fluxo também pode diminuir. De maneira bem suave você vai intensificar as áreas mais claras da sua foto. Aí dessa forma mesmo, massa. E agora outro efeito muito interessante que a gente aplica na pasta como um todo. Você seleciona a pasta aqui, dá 2 cliques ao lado dela para abrir a janela de estilos e camada, e aqui a gente vai colocar tanto o brilho externo como o interno. Começando aqui pelo externo. Alterando a cor aqui, eu vou selecionar um azul semelhante ao que a gente já tem na imagem. Ó, aqui esse azul tá massa, 5595D5, código hexadecimal dele. Ok. Alterando o modo de mesclagem, talvez para divisão. Divisão mesmo aqui, acho que fica massa. Reduzindo bastante a opacidade dele aqui. Expansão também. Se quiser até deixar um pouquinho mais claro, esse brilho pode deixar.
reduzindo um pouco mais aqui a opacidade dele. Assim tá massa, ó, com e sem o brilho. Pode deixar um pouquinho mais intenso, 30%. E também aplicando um brilho interno. Ativa aqui, modifica já de cara aqui ó, a origem, pro brilho interno não começar aplicando nas bordas, e sim no centro da imagem. Então já aplica aqui a origem central. A gente vai alterar a cor aqui de roxo também para um azul. Subexposição linear, será que fica massa? Veremos. Tô achando que vai ficar muito forte. Não, não é o que a gente quer. Então podemos alterar aqui essa subexposição linear, talvez por um sobrepor ou luz direta e indireta. Eu vou deixar dentro de um sobrepor. Aí se consegue ver a diferença, ó, na aresta ele vai aparecer apenas nos cantinhos do braço. Olha só, como por exemplo lá em cima, aqui do lado, aqui embaixo. E central, ele vai intensificar, vai dar tipo uma luz interna mesmo para toda a região ao centro. Deixa o desfoque em 0% e coloca o tamanho mínimo aí, no máximo uns 5 pixels, beleza? Então pode dar um OK, a gente vai realizar os exatos mesmos passos para o outro braço ou outra região do corpo que você quiser aplicar esse efeito de congelamento. Então pega os mesmos passos que a gente fez no braço direito dele, esquerdo da nossa tela, e executa no outro também. Então turma, o próximo passo é aplicar um efeitozinho de explosão de partículas, que eu tenho aqui uma imagem que encontrei na internet e vou disponibilizar o link para o download lá no blog PSI. Eu já vou colar aqui no Ctrl V, que eu já tenho copiado essa imagem aqui no meu Ctrl C, beleza? É essa explosãozinha aqui, se encontra o link para download lá no blog PSI, reforçando, beleza? Então dando 2 cliques ao lado dela, colocando uma sobreposição de cor em branco, olha só. É essa imagem que a gente quer mesmo, a gente vai deixar aqui próximo ao braço dele. Você pode até dar um Ctrl T, Shift mais Alt para diminuir proporcionalmente o tamanho. Deixando menorzinho aqui. Dando um Ctrl J, trazendo mais para baixo, eu vou até aumentar um pouco e rotacionar aqui, porque os efeitos não fiquem posicionados, aqueles partículas maiorzinhas, né, e tal, no mesmo ângulo. Então fica aqui mais ou menos assim, ó. Dando um Ctrl J novamente, duplicando, rotacionando aqui, show. E aqui, junto a todas essas explosões, pressionando Shift, Ctrl G, dentro de uma única pasta. E para que não fique, por exemplo, exatamente a linha marcada, já como era um arquivo quadradinho, você pode também aplicar uma máscara nessa pasta, pega a ferramenta pincel na cor preta e dá uma desfocada nessas bordinhas aqui, para não ficar esse limite quadradinho bem certinho. Ah, aumenta aqui a opacidade e o fluxo também. E ainda aplicamos aqui um efeito de ajuste de cor sólida, aplica aqui um azul, semelhante a esse daqui, não tem um azul corretinho, bem certo, a gente pode deixar aqui ó, 54, C1FF, dá um OK, altera aqui o modo de mesclagem, luz direta, indireta, acho que indireta fica massa. Inverte a máscara de camada aqui que está toda branca, mostrando esse efeito em toda a imagem, dá um Ctrl I nela para aplicar todo o preto. Agora pega o pincel na cor branca e vamos mostrar apenas na região do braço. Então deixa aqui a opacidade, diminui, o fluxo também. Aumenta o tamanho do ponteiro do pincel com a tecla fecha colchete. E apenas aqui na região do braço, olha, você mostra o efeito. Olha aí, então com antes e depois desse ajuste extra. E faz os exatos mesmos passos aqui no outro braço. Fechado, turma? Então eu vou fazer todos esses efeitos aqui, acelerar um pouco o vídeo e eu já volto pra gente concluir, que tem mais uma etapa pra gente encerrar. Aí turma, agora só basta se organizar as pastas bem certinho, então veja aqui ó, como esse daqui pode renomear, por exemplo, partículas,
braço direito. Essa aqui como partículas. Braço esquerdo. Traz aqui para baixo, né? Aqui em cima da camada do braço. Aqui, ó, braço esquerdo. Efeito braço esquerdo. Efeito direito. Ok, e para finalizar o que eu falei é o seguinte, ó, Ctrl Shift Alt E. A gente vai mesclar todas as camadas numa só. Converte também ela em um objeto inteligente e dá um Ctrl Shift A para abrir o filtro do Camera Raw. Aqui a gente vai encerrar o efeito, por exemplo, colocando uma temperatura mais fria na imagem como um todo, deixando aqui a um -10 mais ou menos. E outra coisa muito importante que você vai alterar é aqui em, deixa eu ver, aqui ó, dividir tonalização. Aqui tanto os realces, você vai deixar aqui mais para o azul e vai aumentar um pouquinho a saturação, deixar mais azulados os tons mais claros da foto. Quanto nas sombras também, você traz a matiz aqui para o azul, mais ou menos uns 200, tanto no realce quanto nas sombras, e aumenta também um pouquinho na saturação. Aqui você pode regular até um pouquinho menos a temperatura, porque só com aquele ajuste já fica legal. Colocando aqui um -5. E também se quiser aplicar aqui em efeitos, uma vinhetinha para ficar mais escurecida as bordinhas, também fica legal. Então diminui aqui a intensidade para o negativo, deixa -30, -20 alguma coisa por cento. E dá um ok. Olha só, dessa imagem então, com o filtro ativado do Camera Raw, a gente conseguiu concluir o efeito de congelamento no Photoshop. Sensacional, né? E aí, turma, curtiram o vídeo? Aquele likezão padrão, né? Para ajudar aí na divulgação, espalhar o vídeo para que mais pessoas consigam ter acesso e aprender essas técnicas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, entre para o time. Eu vejo aqui que no Analytics muita gente que não é inscrito assiste os vídeos. Então faça parte do time do canal PSI. Isso ajuda a gente a estar evoluindo, melhorando, trazendo mais conteúdos para vocês e tendo uma jornada gigantesca, anos e anos de atividade aqui no YouTube também. Beleza? Então faça parte aqui que vai ajudar bastante. Se você quiser também acompanhar os cursos, entra lá na loja Photoshop, tem mais conteúdo. Aqui no canal já tem vários vídeos para você aprender, mas se você quiser dominar ainda o Photoshop por completo ou aprender algo para trabalhar com ele, acessa a loja Photoshop que lá você encontrará os cursos perfeitos para você. Muito obrigado pela sua atenção, acessa aqui o canal do Nemanja Sekulic, que foi da onde eu tirei essa ideia para criar o vídeo. Até a próxima, te aguardo lá nos vídeos dos cursos exclusivos também da loja Photoshop. Falou, turma, abraço!